Tratar. Eu sou a Simone Rockenbach. Bem-vindos para a nossa conversa terapêutica, a nossa terapia falada. Vem com a gente e aproveita e já deixa o seu curtir. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, considere, porque a gente pode crescer e levar muitas dessas mensagens maravilhosas para mais longe. Eu sou a Raquel Pagnoncelli, bem-vindos! Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao Pode Tratar, número 55 hoje. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Elisandra Maróstega. E a gente começa com a nossa tradicional gratidão aos mágicos que estão conosco apoiando esse projeto, o Oriente Terapias Integradas, o local onde nós três trabalhamos, um local que também fornece um espaço para locação para eventos, cursos, caso você esteja planejando fazer um workshop, um encontro, uma vivência, ligado a desenvolvimento humano, a autoconhecimento, vem com a gente que a gente também tem um espacinho para você. Contato 999-23-6438. E também a Lon está aqui com a gente, com o nosso chazinho, está aqui com o stand dos sprays e a sua loja física, a magia das plantas, em todas as suas formas, anexo lá ao Oriente Terapias. Sabe onde é? Na antiga Rádio Vizinhança FM, para quem conhece antigamente, lá agora é a loja da Lon. Muito obrigada ao Alisson e a Mana. A Comer Bem, hoje que trouxe para a gente a Andressa do céu. Brigadeiro sem lactose com cobertura de pistache. O que é isso? É verdinho, maravilhoso. Comer Bem, confeitaria inclusiva. Você que está fazendo aí novas descobertas, querendo ter um corpo não inflamado, querendo se livrar dos complexos alergênicos, né? Chama a Andressa, ela pode te ajudar. Segue ela no Instagram, ela tem um conteúdo muito claro e muito importante. E às vezes a gente deixa passar e vai nessas fast comidinhas e sem querer a gente vai acabando adoecendo, perdendo a longevidade. Então cuidado com a alimentação e contem com a Andressa da Comer Bem Confeitaria Inclusiva. E a Faraó Casa e Construção, Faraó Casa e Decoração, também conosco nesta jornada. Um beijão para a Eliane e para o Flávio. Quem mais, Simone? Vamos agradecer também ao Estúdio de Danças Giane Belé, para você que busca aí para os pequenos e para toda a idade. Na Giane tem vários estilos de dança, tanto balé quanto dança de rua, jazz, tem também contemporânea, exatamente. Dança do Isso, dança do ventre, várias, para quem quer, gosta de fazer uma atividade como a dança. Estúdio de Danças Giane Belé. Também vamos agradecer a Gaio Solar, sendo referência aí na nossa região em energia solar. A Vida Natural, levando mais saúde para perto de vocês há mais de 33 anos, com muitos produtos naturais, muita coisa inovadora também. Se você busca também se alimentar melhor, na Vida Natural você encontra. Sicredi é ter com quem contar. E Ou também quem coopera cresce. Esse era o antigo. Agora eu já aprendi o novo. Não, mas é porque semana passada que você não estava, eu e a Raquel, quem coopera cresce. Daí eu falei, não é a outra. A Simone já decorou, nós duas não ainda. Ter com quem contar, né? Com o Sicredi. E também a Harmônica Escola de Música. Também vários estilos de música, para quem gosta de cantar, quer trabalhar a parte vocal, instrumentos, para todas as idades. E vamos agradecer também a Neo Mobile Designer, com móveis planejados. Quem aí está construindo a sua casa, chegou o momento da a parte dos móveis, né, que é muito legal também. Chama a Jaqueline lá, da Neo Mobile Designer. Ela também é arquiteta, inclusive pode ajudar em todo esse planejamento da sua casa. Agradecemos também a Esfera Store, nos vestindo hoje belicíssimas, como sempre. Agradecermos a Jennifer Alana Lorini, psicóloga, pós-graduada em Teoria Psicanalítica e psicoterapeuta. Agradecer também a Solute, Soluções em Odontologia, chama lá o Dr. Gedriel Zart, para renovar o seu sorriso, né? E também a Biju 10, nossa mais nova patrocinadora, que, inclusive, a Flávia esteve conosco 2 pods atrás, né? No 53, eu acho que foi. Foi maravilhoso, uma baita história de vida. E
a Biju 10, então, temos em Francisco Beltrão, Quedas do Iguaçu, Coronel Vivida, Chapecó, Pinhalzinho, Palhoça, São Lourenço do Oeste e... Maravilha! Maravilha! Maravilha, começou! E também agradecer a agência Sharp, as melhores estratégias de venda para o seu negócio. Um beijão, Andressa. E gostaríamos de dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje. Seja muito bem-vinda, Simone Pagnoncelli, fonoaudióloga. Prima chuchuzinha! Nosso chuchu. Muito bem-vinda, Simone. A gente que acompanha o seu trabalho e já foi beneficiado, principalmente beneficiado, porque acompanha nossas crianças. O Pedro, hoje, ela encontrou ali. Foi um encontro com 5 aninhos com meu filho e uma caminhada enorme assim, de evolução. Esses movimentos atípicos, esses diagnósticos, conexão com a criança, o teu trabalho é um trabalho muito necessário e a gente percebe por aí afora, pelas indicações, as mães comentando, as mães indicando, às vezes uma frustração muito grande perante algum diagnóstico, algum profissional, inclusive, que já deve estar ali agitado, estafado, mais mecânico, e você não, você vem assim com o teu olhar, como cada criança sendo única, e essa fonoaudióloga maravilhosa já está aí atuando na APAI e também agora em consultório particular, que é muito importante para a gente também poder ter contato com ela. Bem-vinda, Simone Pagnoncelli. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde, né? Estamos aqui para falar um pouco da fonoaudiologia, os atendimentos, tratamentos, né? Com as crianças atípicas, transtorno de desenvolvimento, né? Que é um assunto que cada dia tem uma nova, né? Tem algo novo, tem algo a ser descoberto. Ainda a cura do autismo ele não foi descoberto, né? Então não há nada ainda que prove a cura, né? A cura e o próprio autismo, né? Então assim, não é um exame de raio-x, não é uma tomografia, não é uma ressonância, não é o cariótipo, não é nada disso que vai comprovar que a criança maluco, né? tem autismo. Isso ela já vem, né? Entre aspas, há uma suposição que seja genético, né? Entre aspas, mas a criança ela chega com isso, ela nasce com isso. Né? Então, assim, aqui não nasce por alguma coisa lá por volta de 2 anos e Bem pouco, cedo. começa a aparecer Né? algumas características, né, de uma criança atípica. Né? Que Então, não é assim, como a síndrome de Down, que a gente já consegue ver na gestação. Então, aí você está lá descobrindo um diagnóstico que você não quer. Né? Geralmente é assim que as mães, os pais... Ninguém fala, nossa, vamos gestar e vamos ter uma criança que vai necessitar de consciência, cuidados especiais e uma rotina mais especializada. Então, os traços começam sempre depois que a convivência social começa? Ou em casa a gente já começa? Principalmente quem já tem um filho e vai ter outro, Tem a comparação. os pais comparam, né? Ele fazia isso, ela não faz. Sim. Ou vice-versa, né? Verdade. Ou ele desenvolveu mais cedo, ele está atrasado, né? O olhar, o contato visual, a ausência da linguagem. Então, assim... a não interação social, ele prefere, eu vou na festinha, mas ele fica lá no canto dele brincando sozinho, né? Então, assim... Nem sempre são com crises de ansiedade, de opositor de humor, né? Que também chega a ter esse nível. Explica a pra maior gente, preocupação é o atraso da fala, né? O atraso ali da que linguagem. É o primeiro sinal. Esse é o primeiro sinal, né? Tipo assim, 6 meses a criança não balbuciou, está com 1 ano e pouquinho ainda não falou, mas... é para uma criança autista, Sim. Né? Sim. Agora, uma criança dita normal, que tem um atraso na fala por decorrência de alguma outra coisa,
é diferente, Que né? também acontece, né? Que também acontece. Super, por isso que tem que né? acompanhar, né? Não dá para já carimbar, tá aqui o rótulo, vamos tratar. É porque ela já vem com outras características além do atraso da fala, né? Que os pais já conseguem, talvez, Principalmente perceber. o contato visual, quando chama não responde pelo nome, ou não olha, né? Não direciona o olhar para quando é chamado. Escuta só o que quer, o que não quer não escuta. Tem isso. E o vício de telas também está aí associado? O vício de tela, principalmente no início da linguagem, né? Tipo assim, a mãe precisa fazer o serviço, a mãe precisa interter, ou a mãe precisa da alimentação para a criança, coloca a tela ali para que possa fazer o serviço, possa alimentá-la, mas assim, o uso da tela atrapalha muito, 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 tanto a linguagem, visual, auditivo, concentração, Isso com hiperatividade. Com quantos anos? Que doido. Geralmente isso começa ali com 6 meses, tu diz de já Antes expor de a um tela? ano. Antes Tá. de um ano. Né? A exposição à tela hoje está muito fácil, muito Exato, né? porque na nossa época a gente tinha que aguardar o horário. Não tinha essa coisa de, a qualquer momento eu posso ir lá e colocar um desenho, ou trocar de desenho, ou Nem ficar existia mudando. na Outros minha- tempos, outros Mas na tempos. nossa época eu digo que tipo tinha horário da manhã que tinha ali tanto tempo de desenho só, né? E aí você aguardava para o outro dia, daí você ia brincar, ia fazer E coisas. se você chega tirar a tela da criança, por exemplo, é berro, né? Agressão. Ou não, agressividade, a criança não quer, claro, né? Ela está É um estímulo, né? visual, a concentração, e isso acaba afetando todos Toda a parte cognitiva, toda né? a parte Não só a cognitiva da fala, criança, mas, de né? modo Principalmente na escola, isso vai refletir também, Sim. né? E você acha que é porque agora a gente vê muito mais crianças, né, com autismo, com diagnóstico mesmo agora, essas últimas gerações, do que, por exemplo, nas nossas gerações? Sim, Você acha sim, que sim. tem a ver também com esse excesso de tela e tudo mais, ou não? Isso é uma coisa que já está vindo genético? Não, enfim? isso já está vindo, né? As entendi. crianças estão vindo assim, elas estão sendo educadas com a tela, né? Já o autismo é diferente, né? Até porque tem alguns que nem olham para a tela, não Exato. passam Sim, reto, olham tem pra derrubam. nada. tem Tem pais, várias assim, características, né? Não é sempre visto em tela. que não dão, mas a maioria da criança hoje tem contato Sim. com tela. Não, Né? mas é que, na verdade, o que acontece? Às vezes, a criança não é um autista, exatamente isso. E está com atraso na fala. Tem algumas... Essa questão de contato, dos pais chamarem, ela não é autista. Ela só está sendo muito estimulada, que a Mas gente daí fala tem que os é TDs, tem os TDAHs, também, né? TDs, não sei o quê. Exatamente. Aí ela é Que- outra tipicidade. Porque senão, o que acontece? Eles dão um Google lá, e daí, não fala até tanto tempo. É autista, não sei o quê. Sim. E às vezes não é. Não É é. só Esse diagnóstico essa da internet é hiperestimulação triste também. que Justamente. faz com que a criança pareça que tem, e na verdade não é. É um estímulo contrário, na verdade, né? Que não está justamente. tendo e está tendo o outro estímulo. Hoje, com leis agora, trazendo bastante assistência, né, para diagnósticos confirmados, né? E a gente sabe que o diagnóstico feito pela minha intuição não conta. Eu preciso passar por um processo de saúde pública ou privada, eu preciso ter os laudos, eu preciso estar em contato com um psiquiatra, com um neurologista, com um fonoaudiólogo, com um terapeuta ocupacional, com um psicólogo, com um médico propriamente dito, o próprio pediatra, com toda essa juntura de laudos. Aí existe também agora uma lei que traz também uma pensão, uma mensalidade. Como é que você percebe a necessidade disso? Ou você já viu sobre essa notícia e está agitando ali a área de vocês, isso? É um direito, né? É um direito do autista. Não me lembro se foi a Berenice Piana que... Acho que sim, né? foi. Se foi outros deputados, senadores. Acho que No foi. decorrer do tempo vai surgindo bastante... E teve também ali de Curitiba bastante empenho sobre os direitos do autista, né? Mas, assim, eles recebem, né? Eles passam por toda essa avaliação médica, né?
pediatra, neuropsicólogo, as avaliações da psicóloga, enfim. Aí eles vão para o INSS, lá eles são consultados pelo médico do INSS e ele que vai avaliar se a criança recebe ou não. É necessário, né? Porque assim a família ela tem um gasto muito grande, Imagina. De né? tempo também, né? E tempo, medicação. Então assim tem famílias que realmente precisa. Até porque tem o grau, né, de que tem que ser 100% acompanhado, 100% Sim. assistido. Como é que é essa escala? Grau 1, O grau 1, o suporte 1, ele é um suporte. suporte 1. Berenice Piana, Lei Berenice Piana, 12.764/2012. O nível 1 de suporte ele é o mais leve, né? Que antigamente a gente se referia à síndrome de Asperger, que é Sim. onde a criança ela consegue se desenvolver, né? Dentro do padrão, né? No limite dela. Então, assim, ela vai desenvolver, por exemplo, o inglês. Ela domina muito o inglês, né? Ou a matemática, a física. Tem criança que domina todos os planetas. O hiperfoco né? em algum assunto. Isso. Não tem mais Asperger, então. Então a gente Não, fala autismo hoje nível de é suporte. nível 1 de suporte, né? O nível 2, ele fala, mas ele fala pouco, ele tem ele não gosta de mudar a rotina, né? Então assim, ele é mais restrito assim, sabe? Ele não gosta de interagir também? Não ou- gosta de interagir, gosta de ficar no canto, isolado, né? Não gosta. A gente pode se tornar autista adulto? Claro. Pode se descobrir que é um Se autista. Inclusive, Assim, dentro de algumas características ali, É. né? agora tem gente se descobrindo. Sim, né? tem mesmo? Do TDAH a gente escuta muito. As pessoas Sim. falam, olha, eu sempre tive, foi por isso a minha dificuldade, ou enfim, né? É. Agora se percebe, né? E o autista também. E o nível 3 de suporte é aquela criança, né, que não fala, não interage. É um quadro mais severo, né? Geralmente eles têm um processo alérgico, uma intolerância alimentar em alguma coisa também, uma certa escolha por cor, só come cor amarela. Ou alimento, né? Por exemplo, eu tenho um menino que ele não come, né? Ele vive de suplemento na mamadeira. Imagina, gente. Então, assim... Ele não mastiga, não faz a mastigação. Não, nada. ele faz assim... Que nojo, Meu Deus. Olha só. né? Então, assim, a criança fica mais irritada ainda porque Imagina, ela tem tá com fome. fome. Só É. que é próprio deles, não é que, assim, eles não gostam do macarrão com molho. É próprio, Ele entendeu? prefere comida pastosa mesmo. Sim, ou bem a crocantinha que eles sentem. Verdade. Bem a batata frita A batata o frita. mingau. É bem interessante sim. isso. A bolachinha salgada, a Que é o pipoca, amarelo, Que né? vai fazer o som. O som do Como apertar. que você percebe, não mais no primeiro contato com o diagnóstico da família, aquela família que já internalizou, que precisa estar atenta, se desenvolvendo, buscando conhecimento, confiando nos profissionais e executando aquilo que... Como que você percebe essa família que interage de um jeito positivo e que você vê que ali o suporte não é só do profissional, também é em casa? Você já está enxergando mães assim, pais assim, ou tá difícil, Raquel? É muito A primeira triste coisa ainda. que você nota é quando você aceita o diagnóstico, né? Quando Então, que isso aceitando acontece? o Demora diagnóstico, muito tempo para isso? se for uma criança assim que vem apresentando nos 6 meses as características, o não olhar, o não contato visual, a mãe tá dando o leite e ela está olhando lá, né? É mais fácil de identificar, né? Você fala, a criança Sim. não faz aqueles remexos, aqueles balbucios, enfim, né? Aí vão para o médico pede para esperar porque é muito cedo, né? Que bom. Aí lá por um ano e pouco, essas características estão mais evidentes, né? Então vem o diagnóstico. Aí aquela família que acolhe, que aceita que, meu filho é autista,
suporte 1, ele precisa de ajuda, ele precisa de terapias. Como que a gente faz? A criança vai, entendeu? A criança anda. E, assim, a terapia não é 6 meses, 4 meses. Essa suporte terapia vai se mental. estender para o resto da vida. Sim, né? suporte. Até ela se tornar, entre aspas, que ela Autônoma. consiga falar, autônomo, que ela consiga entender o que a professora está falando, que ela consiga ter habilidades na mão, né? O motor próprio para começar Se locomover. a se locomover, né? Vai ser um assim, conjunto, então. Vai ser a parte, né, da fonoaudiologia, né, para esse desenvolvimento da fala, da escuta, acredito também, né? E aí tem a parte da fisioterapia para a parte motora. a parte da terapia ocupacional, que é as atividades da vida diária, né, que é muito importante. Hoje é difícil a criança que tira Sim. a sua roupa, Ou veste sozinho ou de volta. coloca sozinho. E até a parte da coordenação fina, né? Porque por causa do escrever A grossa, e tal, fina, né? a Sempre TO uma vai ajudar bastante. tá atrasada, assim, sabe? Que Então, é eles já vêm para tudo, Sim. né? Para todas as terapias. Então, assim, você vai vendo evoluções, você vai vendo conquista. Agora, aquela criança que chega, que nem chegou um para nós com 6 anos, com o diagnóstico agora, né? Nossa, Então, assim, a mãe toda perdida, toda Querida. desorientada, né? Apavorada. Então, primeiro a gente tem que acolher a mãe, falar que, né? Com certeza. Nossa, que difícil. Falar sobre o autismo, o que vai acontecer, o que deixa de acontecer, a importância das terapias, né? Então, assim, é bem complicado quando chega nessa fase dos 6 anos, 7 anos, que recebe um diagnóstico. Sim. E você percebe assim a diferença entre a família que estimula em casa também. Você está fazendo a tua parte ali, mas eles não fazem todos os dias, às vezes, né? E é aquele período ali. Aquela criança que recebe o estímulo também em casa, ela tem um desenvolvimento melhor, você consegue observar mais. Ah, com certeza, né? A criança, ela mostra pra gente, né? Sim. Ela repete, ela, né? Ou a família chega e fala, conta que você falou ontem, qual palavrinha que você legal. falou, sabe? Uhum. Conta que você repetiu tal palavra. Ontem ele falou tchau, sabe? Então, a família está estimulando. Sim. E isso é mais importante ainda, porque a família está todo momento com a criança, tirando o horário da escola dela, mas é a família que está com ela. Sim. Né? Então, a gente orienta na hora do banho, cantar musiquinha, a hora que vai servir o prato, falar o que está servindo, não só um ato mecânico, né? Porque Comunicar. a criança ela tem que ouvir, significar para poder falar. Né? Agora, se você for fazer o prato da criança sem falar nada, ó, a mãe fez arroz, feijão e carne, o que você quer comer? Né? Arroz, ela vai tentar. Sim. Ela vai tentar emitir uma palavra, ela vai tentar pôr a linguagem dela em funcionamento, o cérebro dela funcionar, entendeu? Então, assim, existe muitos casos que a família ajuda, acelera esse processo. Mas isso é uma dica incrível até para quem mães não é, que né? não têm filhos atípicos, né? E você sempre falava isso, sobre avisar o que eu vou fazer. Contar Vamos para o bebê trocar, o que eu estou fazendo. exato. Vamos deitar aqui, trocar a fralda. Vou tirar a Olha, vou abrir o calça. botão. Abriu. Às vezes a gente está ali lidando com um recém-nascido e só porque ele não fala, a gente também está Exato. fazendo tudo, Mecanizado, né? tudo no Exato. silêncio. E a gente vê assim muito em pais de primeira viagem. Não tem o hábito de ter um diálogo com o filho, porque o filho acabou de chegar no mundo. E é importante exercer esse vínculo, o olhar, a voz, os tons de voz ir trocando, trazendo ternura ou trazendo limites. Tudo isso desde que sai da barriga. E as pessoas realmente só incluem isso depois. Né? Como se o bebê fosse só
você só responde quando o bebê falar. Exato. Não, minha filha, você vai falando com o seu bebê Não, muito daí a antes da criança tem um barriga. ano, E não ele já fala, ouve, ai, minha né? criança está atrasada. Mas daí a família inteira não fala, né? Não fala, Ninguém exato. fala. Como é que a criança vai falar também? Ela Exatamente. aprendeu a ser silenciosa, né? Então, ela não vai falar mesmo, né? Aí que entra os quadros que não são autista e têm um atraso significativo na linguagem. Porque ninguém conversou com ela. Ninguém trocou linguagem com essa criança. Ninguém trocou informação com essa criança. Então, assim, por exemplo, quando chega para mim, ele está com atraso na linguagem, mas ele não me mostra as características do autismo, entendeu? Do atraso da linguagem, atraso. sim, O mas as atraso da outras... linguagem, Sim. sim, mas as características do autismo, não. E quando é o atraso, não é mais na linguagem. Você vê uma criança comunicativa. Porém, ela faz outros tipos de transtornos, como a dislexia, disgrafia. Já é uma criança mais velha e vem na tua mão já com muita frustração emocional, escolar. Também está trabalhando também bastante com isso? A dislexia, ela começou a aparecer mais agora, sabe? Forte, Não- né? Então, assim, não sei se é porque as crianças estão apresentando um atraso no desenvolvimento e agora, quando elas estão no segundo, terceiro ano, é mais visível a dificuldade de interpretação de texto. É bem segundo ano mesmo. A dificuldade de interpretação de texto, a dificuldade na escrita, de montar uma frase, a omissão, a substituição de letras. Então, assim, elas apresentam mais evidências, assim, sabe? E o tratamento hoje, além do tal do Venvance, das Ritalinas, você está vendo também bastante acesso a isso? Bastante, né? É meio Porque elas são comum. muito agitadas, né? Elas não conseguem sentar, se concentrar para Focar. poder escrever. O hiperfoco some, né? Então, elas estão com aquele pensamento acelerado, aquela agitação, balançando a perna, menos a concentração para poder escrever. Montar o texto, entender que um é o T e outro é o D, um é o P e outro é o B, um é o F e outro é o V. Por mais que eles tenham o ponto articulatório parecidos, mas os sons são diferentes, entendeu? Então, Trazem assim, significados muito diferentes, né? Uma vez o Pedro escreveu para mim que foi ver uma vaca com o vovô, fui ver uma faca com o vovô. Era o V e o F que ele sempre trocava, e eu fiquei, nossa, Meu pai levou ele ver uma faca, uma né? faca com o vovô. Daí, o que você foi ver? A gente foi ver a vaca. Deu, no bilhete está faca, mas foi por isso que ele foi parar na mão da Chuchu depois. Então, assim, o retorno é demorado também, sabe? Porque a criança ela tem que fazer a discriminação auditiva do som. E é um fono, né? É um fonoaudiólogo, né? Sim, tem que ser O daí, né? psicopedagogo também, sabe? Reforçando essa parte que ficou, às vezes, para trás um pouquinho na aprendizagem, né? Mas daí isso na escola, né? O psicopedagogo Sim. na escola e a fono... Depende da escola. Às vezes ele vai precisar fazer um acompanhamento com o psicopedagogo fora, por quê? Porque ele vai entender qual que é o método de aprendizado da criança. Entendi. Porque tem isso também. Daí a criança ela já troca, mas ela também tem uma forma de aprendizado diferente. Ele aprendendo a forma que a criança capta a informação, ele vai estimular ela com aquela forma para que ele consiga aplicar na escola. Aquela dificuldade que ela está tendo. Por isso que às né? vezes E hoje em precisa, dia, levar na fono, mas precisa... O psicopedagogo é indicado como fono, como psicóloga, como, né, Tá uma bagunça. Porque não. E na Assim, verdade ó, seria Para mim não é a mesma coisa. Há todo, quantos, né? peraí, há quantos Acho que anos? cada um tinha que ficar no seu quadrado. Mas aí Você o diz ser que humano... que eles indicam todos Aham. esses profissionais. todos esses muito. profissionais, Ah, tá. a equipe Sim, toda. cada um tem um entendeu? ponto de Entendi. vista? Eu entendi Não. que, tipo assim, Ele eles vai, faz a indicavam o fono... psicopedagogo como psicólogo, fono, tudo. Não, foi isso não, que ela não, quis não, dizer. não. Entendi. É Eu a que entendi equipe errado. multidisciplinar trabalhando com aquela Isso. criança. A fono vai fazer toda essa observação e as trocas da fala que está fazendo.
a psicóloga Vai acompanhar para fazer ver se tem outra parte. algo também envolvendo a parte, né, algum trauma, alguma Sim, coisa. sim, sim. E a psicopedagoga a parte de aprendizado mesmo, né? De corrigir própria construção da Exato, alfabetização. isso. É. Precisa de todos, né? E a Sim. professora. E hoje já Cada vem um vai até ali, né? É ótimo que já vem Lá tudo. na sua clínica, vocês têm essa equipe, não toda a tem? equipe. Como é o nome tem da sua que- clínica e onde a gente acha a Isso. sua clínica? Então, a nossa clínica se chama Desenvolver Clínica Integrada, né? É composta por mim, que sou a fono, pela Daiane, que é a físio, a TO, a Cris, e a gente tem mais uma colega que vem trabalhar no sábado, que é a Lindonês, né? A psicopedagoga, que é a Samara, a nutricionista Letícia, a psicóloga... Tá dormindo. Mas quanta diz que gente, meu que é Deus. bastante. Mas que legal, né? Que super clínica. Que é justamente isso, que ela já Isso, tem pra ter o todo o todo ali, né? acompanhamento. Que maravilha. Isabela, Isabela. psicóloga Beijo, Isabela, para você. É. Então, assim, a gente tem toda a nossa equipe, né? Maravilhoso. Às vezes, uma criança não precisa da outra, mas o foco é que todas fiquem ali, sem o objetivo que vai para lá e para cá. Muito Esse melhor, né? pra lá e Porque aí pra cá vocês que conseguem, nossa, tipo, né? Tipo concentrar estudo de ela. casa. Então, assim, estudo de casa. nesse movimento, já com esse movimento multidisciplinar, na tua mente criativa, nesse teu dom de perceber métodos, que às vezes esse método a gente está aplicando com essa criança, daí replicou com essa, daqui a pouco a gente replicou com essa, e o negócio está construindo. No teu mundo ideal, no teu tratamento ideal, você teria um nome, um método, você está registrando isso, para que a gente também possa, quem sabe, levar isso para o mundo, porque do jeito que está sendo feito, não está sendo feito. Como que poderíamos estar fazendo? Eu fiz a minha faculdade na PUC Paraná, né? Então lá eles é uma universidade católica, né? Então a gente focava muito no outro. Eu acredito no que eu estudei lá. Claro, as coisas vão evoluindo, Claro. né? Mas eu acredito que o outro que a gente fala é o fulano, só se desenvolve através do outro, Concordo. entendeu? Que lindo. Esses métodos, eles ajudam, eles auxiliam, entendeu? Mas eu acredito que o outro, ele tem muito para dar, Sim. entendeu? O ser humano É, acompanhando, justamente. mostrando. Então, assim, o ABA, outras terapias, a gente não deixa de trabalhar dentro da salinha, dentro do nosso consultório. Quando você fala, pega lá para mim o carrinho, pega lá para mim a fruta, vamos cortar o abacaxi? Qual dessas frutas você gosta? Né? A criança vai me apontar, eu vou ressignificar o que ela me apontou. É o abacaxi, é a melancia, enfim. Né? Então, assim, eu acredito que o outro tem muito para oferecer para a gente, sabe? Então, a gente não deixa de fazer esse trabalho de repetição também, só que diferenciado, de forma diferente, né? Eu sou da época e acredito muito na naturalista, né? Que através da escuta, através da repetição, através da significação, Da ressignificação, estimulação. da estimulação, a criança vai falar. Porque eu já tive contato e resposta com isso. Né? Por mais que demore um pouco mais, mas a criança fala. Sim. A criança vai falar. Então, assim, não sou contra, mas é o que eu acredito. Né? Porque a gente vê, sim, uma pressa na medicação e, ao mesmo tempo, sim, sabendo que é importante. Em alguns momentos, a criança realmente precisa de um apoio para o foco, um apoio para centramento. Mas aí o ser humano, esse outro, ali junto, construindo a vivência disso, né? O dia a dia. A realidade né? disso. Você vai passar a orientação para a mãe, hoje eu trabalhei mais isso, procura em casa trabalhar também. Para né? reforçar. Reforçar.
significar. Por que quando eu falo assim, vai tomar banho, cante musiquinha, onde é que está o pé, onde é que está a mão, para a criança ouvir, para depois ela falar. Sim. Né? Daqui uns meses ela já está lá batendo o pezinho na música, bate palma, palma, pé. Ela já está fazendo os movimentos. No ritmo já, né? Porque já tem a percepção. Sabe? Então, assim, eu acredito muito nessa terapia do outro, sabe? Sim. Né? Quem é o outro é a criança, mas quem vai fazer o papel é a terapeuta, é a família, é a escola, é a babá, é a vovó, é o irmão. Esse Isso papel é tem que pra estar tudo, claro né? que é um adulto, né? E é para Exato. tudo, não é nem só para as crianças atípicas, porque a gente percebe em casa, é a mesma coisa. Ó, eu estava com dificuldade na educação física, né? Porque ele não gosta de fazer. E aí, o que eu vi do professor? Ele tem um pouco de dificuldade de direito, que ele foi sentar. E ele gosta de... Tá bom, fiz um circuito em casa, com tudo que ele gosta. Então, eu peguei o que ele gosta, porque, assim, o tempo também de uma terapia é isso. Você vai estimular com o quê? Você vai percebendo, olha, a criança gosta dessas frutinhas de cortar, então eu vou usar com ela essa daqui. Aqui ele gosta mais do carrinho, então eu vou usar aqui. E aí tinha dificuldade no pulo. O que eu fiz? O circuito. Ele adora as atividades, né, da escola. Então, antes dele começar o circuito, ele tinha que me responder. Eu falava, como que fala maçã em inglês? Ele respondia, isso, vai lá, valendo. Daí ele pulava. Começou com o pulo curtinho. Falei, olha, muito bom, agora vamos aumentar esse obstáculo. Aí colocava lá. Daí ele, faz a pergunta, mãe, faz a pergunta, que é a parte que ele gosta. Então, eu tinha que ter um estímulo de algo que ele gostava. Pra Ele daí quer o ele me quiz, responder. depois ele pula. E daí ele corria, fazia o circuito e tal. A gente ia colocando as dificuldades. Então, a minha sala virou um circuito. Para quê? Porque a dificuldade que ele está encontrando na escola, eu tive que auxiliar em casa 2 vezes na semana a educação física. Então, olha quantas né? informações você passou para a criança. Exatamente. Né? Quantas coisas você falou para ela? Né? Exatamente. Agora vai o redondo, o quadrado, né? Isso. Enfim, você trocou a linguagem, você trocou a informação com essa criança. Então, assim, por isso que eu acredito, você está se comunicando. Você Eu faço, tá... qual que agora ergue a mão direita, porque dificuldade no direito e esquerda. Daí, às vezes, né? Aí Eu vou lá foi participar, né? porque eu também tenho dificuldade de direita e esquerda. Então, mas é mágico, bom, né? porque aí o que acontece? Era ao mesmo tempo que era algo que ele gosta, mas que era de pergunta e resposta, e a parte da atividade física que não a é mamãe. que gosta muito. É a Exatamente. mamãe brincando comigo. Minha mamãe não gosta de brincar. Minha e mãe, agora ela tá brincando. Nossa, Gostei. valendo, imagina. Mas ele queria que eu fizesse circuito também. Ele falou, não, senão quem é que vai fazer a pergunta, mamãe entendeu? fica sentada A mamãe fazendo a senta, pergunta. faz as perguntas, É enquanto tu que toma ainda uma colher de chimarrão e você vai fazendo. Ele tá, agora eu vou gravar, que vai ficar mais legal. E aí assim vai indo. Louca de esperta. A Simones desse mundo. O dia que você engravidar de uma menina, põe o nome de Simone. E aí você, Não vai se arrepender. vai ser ligeira a menina, entendeu? A gente vai no que é bom pro filho, mas também o que ajuda a mãe, né? Claro. Dá pra fazer as duas Justo. coisas ao mesmo Como a tempo. Simone falou, né, antes, primeiro, vocês, isso eu achei muito bonito também. Primeiro, vocês olharem para as mães, né, Isso. acalmar as mães, acolhê-las, e aí depois direcionar ela para os filhos, até né, porque eu acho que a isso terapia, aproxima. enfim. Claro. Exato. Porque aí a mãe vai entender que tudo que tu tá colocando para ela é para que ela também possa Exato. contribuir do jeitinho dela em casa. E as informações que ela te traz também auxiliam para que dentro do consultório tu consiga criar, inovar com aquela criança para que seja um estímulo dentro do que a criança quer, né? Só tem a evoluir cada vez mais rápido, né? E de que idade? Você só trabalha com crianças ou não? Você trabalha, por exemplo, assim, bebezinhos até 15, ou não, até a vida adulta? Ela Como que atendia meu pai quando ele teve paralisia de cordas mas vocais. era teu pai, né? Ele Bem tinha o Valdir. desobediente. Bem Muito. desobediente, Como inclusive. sempre. Não, o meu foco é mais criança. Tá, Né? O até meu- que idade? 7, 8, 9, 10. Ali Depois- 10, no máximo. Depois já encaminho para outras. Às vezes tem bebês também, encaminho para os colegas, né? Mas o meu foco é as criancinhas. Sim, entendi. Pituruchinho. E é legal porque vocês têm uma equipe toda, então a mãe não precisa sair dali, né? Nossa, Já é isso é sempre muito legal. E aí Podia uma ter manicure também, pra né? mãe ali também. Já pensou Aonde que que ótimo. Cata uma fica? manicure, pega uma salinha, vai ali que vai. Onde fica a clínica? A clínica fica na rua de Barrichello Montanher. Não, errei.
É porque aqui é Rua Dedinho. É Rua Sérgio Zipin, É que desce 51. ali, né? No aham. caso, só sobe agora. Na Mas é esquina do reto com a Condado. Dedi, né? Então, Na Na esquina, do Condado. Aqui embaixo. Isso. Em frente à Associação Comercial, na rua que só sobe, do é Mercado verdade. Ponto. ficou lindo lá. Olha lá. Ficou Né? maravilhoso. Então, lá fica Você está lá nosso- sempre? Eu tenho 20 horas no município, né? Então, eu sou concursada do município 20 Aonde? horas. Na PAI? Onde é que você Não, tá? na prefeitura. Então, eu presto atendimento para as crianças da rede municipal de ensino. Olha. Né? Também. Legal. Então, assim, CMEIs e escolas. Claro, tenho 20 horas, sou só, né? Então, eu não Tinha dou que ter conta mais, né? de toda a demanda, né? Então, a gente acaba pegando o que mais precisa, né? Os que estão mais... Mais com dificuldade. Os casos mais urgentes, assim, né? Ela E na vai rede enfiando mais pública mais não tem mais por mais ou menos exemplo, assim. assim, igual vocês têm na clínica particular. Por exemplo, um espaço onde vocês, tipo, tem a fono, você já tem a psicopedagoga, psicóloga, prefeitura todo mundo. tem isso Tem também? Tem toda a equipe também. Liga no mesmo Tem toda lugar? a equipe No mesmo lugar? Ah, Ai, bacana. que Porque isso legal. também, né, já facilita, né? Sim, tanto esse a contato de psicóloga, vocês. ela vai até a... Tem duas, né? Então, assim, elas vão até a escola, fazem observam, daí chamam os pais, né? O meu é mais direcionado, Sim. né? Tem uma criança com 2 anos que não fala. Então, me encaminha que eu vou dar um jeitinho de agendar. Tem uma criança lá que tem gagueira, por exemplo, está precisando do atendimento. Então, me encaminha. Mas a demanda está grande. A demanda é bem Nossa. grande, principalmente o ICMEI ali, sabe? Pelo atraso de pequenininhos. fala. Aham. Sim. Muita criança com atraso na fala, muito. E tem até desenhos, né, que eu estava vendo, seja TV ou seja celular, né? Tem até desenhos, né, onde os bonequinhos realmente ficam em silêncio, né? Eles não Sim, eles não falam. Eles aham. não Não falam, sei, só não assisto. pula, só. Sim, Isso é tem legal. uns ursinhos, uns cachorrinhos que passam, É. faz 5 minutos fazendo alguma coisa, mas não Mas tem não fala. Nada de- nenhuma voz. Então isso é uma coisa Eles legal pra você demonstram, saber. mas sem usar. aham. Porque daí, tipo assim, mas mãe, que tipo de desenho ele assiste? É. Daí vai lá ver o Pocoyo, É. ou o outro desenho que não fala de forma nenhuma e a criança só fica ali, tipo, não tem por que ela falar. Não, já que vai colocar, pelo menos coloca a musiquinha Uma coisa que que fala, cante, ou que números. vai ou- estimular. É o que eu exato. oriento. Fica na Isso. televisão, então você vai colocar coisas, desenhos, que ela possa ouvir e repetir. Exato. Né? Então, assim, as E tem, cores, gente, tem. os Tem. sons, as letras, né? Tem aquela criança que tem 1 ano e pouquinho, tem o hiperfoco nas letras. Então, vamos Nas repetir as letras, letras, aham. os números, as formas geométricas. né? Prima, tem alguma estereotipia bem comum em autistas? Por exemplo, o balanço, girar o dedo. Você percebe algumas dicas de comportamentos de concentração que a criança está com alguma estereotipia? Tem várias, né? Tem o balanço, tem a rodinha do carrinho, fica rodando, Tem, fazia muito isso rodando. quando era pequeno. O- Ainda até hoje gosta. Enfileirar ou animais, ou o carrinho, do maior fila para o dos menor, brinquedos, aham. do amarelo para o azul. Se você trocar uma cor, Sim. Aí eu ele gosto vai lá de e enfileirar ajeita, Viu? coloca a cor, o andar nas pontas dos pés, né? O balanço das mãos. Essas são as mais evidentes, né? Ai, como é que se chama aquele negócio? É tipo um Os espasmos, flaps, né? Flaps com as mãos, Aham. assim, sabe? Então, assim, são as mais evidentes. Ou chamar e não falar, não te responder, né? Eu estou falando, tô te chamando e você não me responde. Escala né? tudo, quando vê tá lá em cima do guarda-roupa. Aí, Meu Senhor do céu. né? Você fala que não é Eles questão não de têm muita audição, noção é do questão perigo, de... né? Não, nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma. E, tipo, eles só vão, assim. você tá na Atravessa a rua sem saber. Exato. Até porque a origem do nome autismo é grega, né? Que significa entrar para dentro. É auto eu. Eu só estou criando ali um roteiro, um pensamento, uma voz, um som. E se alguém entrar, eu entro em estresse às vezes, Pânico, né? Em pânico né? Em até. crise, né? Eles têm muito terror noturno, você sabe desse dado? Algumas crianças, né? Não todas, mas algumas têm.
né? Barulho. Tem sido bem comum para a gente também, assim, no consultório, a criança ter sono muito agitado, perturbado, muito medo dormindo, né? Sim, por causa dos desenhos. Exatamente, que Ficam assistindo implantam. aqueles desenhos. Escuta, Simone, gente. Ficam implantando na tela mental das crianças um plasma repetitivo que assusta a criança. Ela não sabe interpretar aquilo. E às vezes vem a imagem de algo que já foi resolvido lá no desenho, mas na mente dela ela só gravou aquele pedaço. Que ainda está em medo, né? De que ainda tem uma ameaça, de que o desenhinho, que daqui a pouco termina tudo bem, a criança não grava o final, que acabou tudo bem. Ela grava só a parte do medo e da tensão. A ansiedade vem por quê? Porque é os estímulos, né? Os estímulos de acordo com o que ela está vendo. Ela vai gravar o que mais estimulou uma ela, tela que em é o medo. branco. É uma tela em branco. Vamos tomar cuidado, vamos construir uma mente um pouquinho mais gradativa, né? Porque senão a gente foge. Sim. Né? Aí, hoje, o diagnóstico está muito grande. Existe, assim, uma porcentagem muito alta de nascimentos em que há um diagnóstico psíquico, motor, neurológico, não necessariamente um diagnóstico de uma doença física, né? Está vindo mais doenças neurológicas, né? Vamos colocar assim, transtornos neurológicos. Na tua percepção, qual seria a causa disso? Estilo de vida da pesada? Depende. Pode ser o estilo de vida, né? Às vezes, esse transtorno veio, por exemplo, vamos falar assim, a mãe estava grávida, né? O pai morreu, a mãe morreu, alguma coisa assim. Um trauma muito grande. Né? A criança ou a mãe foi... como que a gente fala? Quando o marido bate na mulher? Foi abusada, espancada. Foi espancada, sabe? Então, a criança já nasce com aquele medo, com aquele receio, sabe? Então, assim, Ou em brigas muito intensas, né? Às vezes não precisa nem ter o contato, mas a briga, o trauma também. Ou às vezes é próprio neurológico mesmo, né? Tipo, demorou para nascer, uma paralisia cerebral, sabe? Ou sufocamento, assim, né, no nascimento. Uma síndrome de Down, né? Um cromossomo a mais. Então, assim, tem dos dois lados, né? Então, a gente não consegue peneirar ainda, né? Às vezes, vem de uma família que super estruturou e planejou e está ali o diagnóstico, e às vezes de uma família que não esperava, não estava estruturada, e mesmo assim está ali o diagnóstico. Sim. Né? Hoje, qualquer um pode ter um diagnóstico. Qualquer família. Antigamente se direcionava mais, né? Agora já não... O branco, o negro, o pobre, o rico. De outro país, desse outro país, não importa. Famosos, né? Bem não importa. Como que você... A gente quer já indo para algumas perguntas finais, mas eu queria ir lá para o comecinho, prima, lá no passado. Como que você se viu usando o jaleco? Em que momento que você percebeu que você poderia ajudar como propósito, como vocação, né? Ela pediu para a gente, vai chorar aqui, né? Mas assim, a Simone, desde que eu me lembro por gente, quando eu precisei de ajuda de alguém que não era minha mãe ou não era o meu pai, era a Simone que estava lá, sabe? Posando. E me ajudando, e cuidando da gente, ajudando com tarefa, ensinando coisas de higiene pessoal, coisas que ela simplesmente ensinava. Então, eu vejo que você já foi para uma área correta, porque é assim que eu te vejo desde criança. Mas quando que você se descobriu uma terapeuta, uma cuidadora? Então tá, então vamos lá. Volta-me. Quando eu terminei o terceirão, vamos voltar. O nosso avô, o vô João, ele teve... Na época, a gente não sabia o que ele tinha, né? Hoje, como a medicina está muito avançada, vamos dizer que ele tinha um câncer de garganta, de laringe, né? Então, ele precisou usar sonda, passar sonda, dar alimentação na sonda cada 3 horas. E quem fazia esse papel de dar alimentação na sonda era eu, porque como a gente morava com o vô e a avó, as coisas ficavam mais para nós que estava ali, né? E naquilo me despertou algo da saúde,
né? Eu queria fazer algo em relação à saúde. Enfermagem, físio, fono, Alguma coisa do jaleco. alguma do lado da saúde. Fui fazer farmácia, passei em farmácia, fiz uma semana de curso de farmácia. Meu Deus, ainda bem que... Pedi para a mãe assim, mãe, posso ir embora? Porque não... Aonde? Eu passei em São Paulo, em Presidente Prudente. Nossa. Naquela época não se tinha tantas faculdades perto, então você tinha que sair, né? Eu tenho 24 anos de formada, então você tinha que sair. E tinha que... Nossa, Joinville, Santa Catarina, fui, né? E naquela época eu não me identifiquei com farmácia. Odiei aquela fórmula que você tinha que fazer e desvendar e fazer outra. Falei, isso aqui não é para mim. Daí a mãe falou, se você não gostou, pegue e volta. Não fica fazendo coisa que você não gosta. Aí naquilo estava sendo o resultado do curso, né, dos vestibular. Daí eu saí de fono da PUC. Falei, então vou para o Daifono, que é a PUC é em casa, Curitiba ali, pertinho, perto de São Paulo, né? E fui fazendo, e por ironia do destino, quando cheguei no meu estágio, eu peguei um menininho autista, o Bruno, que eu me lembro dele até hoje, né? E no estágio também dei uma balançada, assim. Falei, mãe, posso ir embora? Posso trancar? Porque Aí eu também aprontei uma dessa no meu estágio. Você vê a teoria, né? Claro. Você vê aquelas características do autismo lá dentro da teoria. Balanço das mãos, não faz contato visual. Só que quando você pega nua e crua, só com a teoria, na prática, é totalmente diferente, né? Enfim, a criança era o Bruno, mas a mãe queria a Bruna, então ali já tinha uma rejeição materna, e foi indo, e a criança não falava nada. E no decorrer do ano, do tempo de estágio dentro da faculdade, da universidade, eu consegui fazer com que ele falasse algumas palavras. No final do curso, a minha faculdade não tinha TCC. Então, os casos que mais se destacavam era apresentado para toda a turma ali. Então, o meu caso foi um caso que eu apresentei ele porque ele teve muitas evoluções, né? Ele chegava, ele rasgava tudo, e a mãe falava assim, nossa, parece um rato. Né? A mãe não identificava ele como uma criança, como meu filho. A mãe identificava ele como um animal. Né? O dia que eu coloquei... Isso há quantos anos atrás? Eu me formei em 2000 e... Então, porque isso, imagina, há tanto 2002. tempo atrás, né? Era muito mais raro, né? Sim, aparecer. Sim. Mas, assim, ali foi um caso de rejeição. Muita rejeição materna. Muita. Então, assim... E aí, depois, quando eu me formei, que eu vi que eu era Simone, que eu a fonoaudióloga, que eu comecei a trabalhar, que eu comecei minhas experiências nas APAES, né? Não vou esquecer jamais disso, né? Que também ganhei um conhecimento prático dentro das APAES, que cada uma... Muitos anos na PAI? Na Boa Esperança, eu fiquei 10 anos. Sim, ela pegava a estrada todo dia, gente. Fui para Nova Prata, trabalhei em Foz do Jordão, que eu amava aquele lugar, mas a distância... eu vim de lá. Aquela... essa Simone. Né? Eu morava lá na vila da Copel, mas eu amava Você lá. era rica, então. Viu? E era um Não. pobre, né? Imagine. Não era, eu não morava na vila A, eu morava na vila D, na vila C, na verdade. Né? Então, assim, no decorrer desse tempo, eu adquiri muita experiência assim, profissional, saber lidar com o outro, porque cada cidade é diferente, cada pessoa é diferente, cada posto de saúde funciona diferente, sabe? Então, assim... Mas foi legal. Então, a partir daí, que eu me vi de jaleco, que eu me vi como Simone, né? Fono, super profissional. Simone, daí você abriu a sua clínica e agora você está exclusivamente lá. Então, assim... Além das 20 horas. Né? Das 20 horas. As meninas, começou pela Daiane e pela Cris, né? A Cris Gracioli, que é a terapeuta ocupacional, e a Daiane Oliari, que é a físio. Elas chegaram até mim e me convidaram. Simone, a gente vai abrir uma clínica, você está a fim de vir com a gente? Eu, como sempre estava na estrada, para frente e para trás, conversando
conversei com a mãe, porque a mãe é nosso pilar, né? Márcio, né? E a mãe falou, olha, Simone, acho que é uma oportunidade para você sair das estradas. Você está aqui, eu preciso de você aqui, tá. E eu aceitei e aí acabei sendo sócias dela, ali, das meninas ali da clínica. Legal. Então, a gente já vai para o 3º ano, né? A gente tem uma demanda muito grande. Adoro estar ali. Quando a mãe falava assim para mim, eu adoro estar na loja. Aquela loja é meu lugar. Agora eu entendo o que ela fala. Sim. Porque eu Selinha, amo estar ali. Que ali é a tua Sim. cara e teu jeitinho. É, né? eu Exato. saio dali às 9 da noite, E as pessoas- saio cansada, mas eu saio assim... Realizada, feliz. né? Feliz. Aham, realizada. Que bom. Cumprindo um propósito. É. E quando Essa tem que é a pessoas, diferença, e né? quando Quando tem a gente pessoas gosta à do que a nossa gente faz. volta, no trabalho, principalmente, né? Que estão na mesma energia, no mesmo propósito, né? Família, de- né? Família. É igual lá no grupo, É igual né? lá no grupo, exatamente. A gente se sente em casa, a gente se sente feliz. Tipo, quanto mais a gente fica, mais a gente quer ficar, né? Eu não sei, sabe? Pra mim, se eu não passar ali no dia, tipo, hoje Dá um oizinho. já tinha minha agenda, mas eu falei, eu esqueci a agenda. Vou passar Então, ali. parece que, sabe? Aham. Se tem que estar ali, Sim. né? E é assim mesmo. Então, eu passo maior trabalho no sábado de manhã, trabalho no sábado de tarde. Já fui criticada por trabalhar no sábado de tarde, Ai, né? gente, vamos trabalhar a hora que a gente quiser. Trabalha. Justamente. Vamos ser Eu felizes. almejei tanto isso. É assim, né? Os pais não cedem, né? Porque assim, ó, se não, você... não é só os pais não É, servem. mas aí eu pegando o meu pai assim, eu chegava, quando eu cheguei, eu trabalhava também até 10 horas da noite. E aí ele falava assim para mim, mas tá trabalhando até essa hora? Aí se eu chegasse 9 horas da manhã para dar um beijo nele, não tá trabalhando? Sabe? Ela conviveu, ela sabe. Mas, assim, é muito bom quando você... né? Que nem sábado eu tive o retorno de uma mãe. Então, para mim, não interessa se é sábado de manhã, se é sábado de Exato, tarde, aham. se é às 4 da tarde, se é às 5 da tarde. Eu estou fazendo o que eu gosto. Nossa. E ninguém tem nada a ver com o meu Exato. horário. E se eu estou Parabéns. disponível naquele momento, eu estou disponível naquele momento. Seja Eu de- estudei para Exato. isso, entendeu? Vou ficar em casa fazendo o quê? Eu penso igual. Viu, né? Tia Sema? Que bom trabalho, hein? Vendo É, o programa da menina, televisão, isso. vendo, sabe? E passa tão rápido, né? É. As horas em atendimento Né? passa rápido. Inclusive Eu a falo, não tem nem nossa. fome. Inclusive a nossa. Voou. que estamos 42. Faz a 42 última minutos. pergunta fatídica, mais difícil das perguntas para Simone, que senão eu não vou Tan, fazer, dan, senão ela vai dan. brigar comigo no grupo. Simone. Não, pode fazer, O que Raquel. é- Pode fazer. Vai, a Mana vai fazer. O que é saúde para você? Difícil essa. Essa é a hein? pergunta. O que é saúde para você? Eu acho não, que acho não existe. Mas a saúde é a gente estar de bem com a gente mesmo. Entendeu? Você pode tomar todos os medicamentos que existem, entendeu? Agora, se você não tiver de bem com você, esses medicamentos não Não vai vai adiantar fazer nada. efeito. Então, eu Perfeito. acho que a saúde é ter o equilíbrio, entendeu? O teu bem-estar, o teu dormir bem, o teu se alimentar bem. Se Eu acho... exercitar, né? Hã? Se exercitar. Se exercitar, seja qual for o exercício, entendeu? Eu acho que a saúde é o que é você, interior. Né? Porque se Sim. você ficar assim, reclamando, ai, hoje estou com isso, ai, eu estou com aquilo, a tua saúde vai toda vez enfraquecendo. Exato. Né? Sim. Então, acho que é a tua vida em si, a saúde é a tua qualidade de vida. Justo. Né? Mas não estou falando assim, viagens. Não é isso. Né? Não é Não é isso. sobre isso, né? É paz no sobre coração. Exato. E se sentir em propósito, se sentir útil, né? Por exemplo, né? Eu agora fiz um tratamento, emagreci, eu estou me sentindo muito melhor em relação à minha saúde, né? Então, assim, eu estou mais ágil, eu estou mais leve, eu estou mais disposta um pouco menos. equilibrada. Sabe? Você está com uma Disposta saúde... só para trabalhar. E tá mais pra bonita. isso. E tá linda. Aham. Tá linda, linda, linda. Enfim, eu acho que saúde é isso. Legal, muito bom. Muito, Nossa, foi gente. muito, 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 muito legal ter você aqui. Eu espero que você volte em breve. Passou super, super rápido o nosso tempo. Mas foi muito legal o nosso bate-papo. Que bom. Deixa uma mensagem final para as nossas famílias atípicas. O que eu posso falar? Que o autismo, né? O autismo não é esse leque,
né? Essas incertezas, né? Mas é o teu filho, né? Independente de qualquer coisa, é o teu filho. Então, ou você ama ele como ele é, que eu sei que todas as mães amam, né? Ou assim ele vai regredindo, né? Porque ele sabe que ele não é aceito. Ele enfrenta esse preconceito já pela sociedade, né? Sim. Então, para a família, o quanto mais aceitação, mais ele vai estar bem. Lidar com a realidade e não com a nossa utopia, imaginação e desejo. Essa é a mensagem. Gente, até semana que vem, então. Tchau. Fiquem todos com Deus.